a live Hora da Evolução dessa semana vai ter essa nossa temática aqui das 5 dificuldades que você pode ter aí, às vezes nem sabe, e que estão mantendo a sua agenda vazia. Nosso objetivo maior aqui é levar um conteúdo prático. Nós temos como pilar aqui do nosso negócio a prática da parte da carreira, da parte do dinheiro, da parte, cara, vocês têm que levar o conhecimento de vocês, o trabalho de vocês, o serviço de vocês, que ajuda muita gente, né, que contribui com a vida de muita pessoa, que é um serviço para a sociedade. Vocês têm que saber como levar isso para as pessoas. E aí eu já pergunto para vocês, será que vocês sabem porque assim, o processo de venda, ele passa por algumas etapas. Será que você sabe? Porque às vezes você não consegue vender e você nem sabe onde está o problema. E eu vou falar de cada um deles, tá bom? Quais são essas 5 dificuldades que, ou em todas, ou em alguma delas especificamente, você pode estar tendo problemas? Nós temos aqui pessoas que têm dificuldade de atração. Pessoas que têm dificuldade em atrair clientes. A outra dificuldade que talvez você tenha é na prospecção. Então assim, eu tô falando de 2 coisas diferentes. Eu tô falando de atração. Uma dificuldade pode estar em atração e muitas vendas acontecem a partir de atração e outras a partir de prospecção. Atração e prospecção. Você sabe o que é atração? Você sabe diferenciar o que é prospecção? Outra dificuldade aqui que vocês podem ter e às vezes nem sabem que tem ou se não tem ou se é isso. É comunicação. Comunicação, a forma como você fala sobre o que você faz. Você comunica o que você faz para as pessoas. Quando você vai lá, sei lá, numa festinha de família, será que você consegue ter uma comunicação com pessoas, né? E aí, quando a gente fala em terapeuta, em coach, em profissional analistas, aí diversos tipos de analista, qualquer cliente pode ser o seu potencial cliente. Concordam comigo? Que qualquer pessoa pode precisar do seu trabalho, só que você sabe comunicar. Você tem essa facilidade de comunicar de uma forma que a pessoa simples, que a pessoa entenda o que você tá falando e ela consiga entender se ela precisa de você ou não. Porque às vezes, o que a gente faz? A gente fica falando lá um monte de tecnês, né? Acho que era Boechat que falava assim. É que a nossa comunicação, ela tem que ser tão clara a ponto de que uma criança de 5 anos entenda e um velhinho de 80 anos entenda. Então assim, a mesma coisa que eu falo aqui, uma criancinha tem que entender e um velhinho tem que entender. Isso é a comunicação clara. Então será que as pessoas entendem o que você tá falando para te contratar? Quando eu iniciei no desenvolvimento humano, uma das primeiras formações que eu fiz foi a formação em coaching. O que eu saía falando? Eu era a chata do coaching. Eu era a chata da crença limitante, né? Eu era a chata do emocional e não sei o quê. Por quê? Porque eu só sabia falar daquilo que eu tinha aprendido. Então eu ia para as pessoas, e aí, como tá? E aí eu desenrolava uma conversa, começava. E as pessoas, né, normais, as pessoas normais, elas ficavam com aquela cara assim, sei lá, por educação, né? E eu fui percebendo o quanto tem gente, né, que pegou esse meu início de carreira, que até hoje eu acho que pegou meio que uma certa repulsa desse tipo de assunto, depois de um tempo que foram, né, percebendo que não era era meio diferente, mas no começo a gente é muito chato, né? E a minha filha falava assim, ó, às vezes eu ia ter um diálogo com a minha filha, né? Ela devia ter na época uns 8 anos, 9 anos, né? E às vezes eu ia falar com a minha filha, gente, e eu começava, né, com aquela fala rebuscada, né? Ia ensinar, educar minha filha de alguma forma, ou fazia alguma coisa errada, eu já vinha lá falando sobre como e não sei o quê. E a minha filha falava assim pra mim, ai mãe, olá você, já vem com esse coachinês. Ela falava que tá falando coachinês. Porque é isso, as pessoas aí de fora, elas devem achar que a gente fala chinês. Quem aí já passou por essa de você falar o que você faz e a pessoa, tipo assim, ó, faz aquela cara, tipo, entendi, mas não entendeu porra nenhuma. Porra nenhuma. Ou seja, poderia ser um potencial cliente ali pra você, né? Ou às vezes é um potencial cliente e você afastou, né? Mandou a pessoa, não entendo nada do que tá falando. Então, comunicação pode ser uma dificuldade. Você não é mais inteligente porque você fala mais difícil, né? E tem pessoas que, assim, ó, falando, não, vou falar difícil porque eu vou parecer mais inteligente. Não, você vai ser chato às vezes, né? Ninguém vai entender o que você tá falando. E assim, a maioria das pessoas que vocês vão atender são pessoas normais, entendeu? São pessoas do dia a dia aí, entendeu? São pessoas que, de todos os níveis ali de conhecimento, então a gente tem que ser acessível, nossa comunicação tem que ser acessível a todo mundo. A outra dificuldade, gente, é a dificuldade da conversão. O que significa? Que se você não tiver dificuldade com nenhuma das outras coisas, se você não tiver dificuldade em atrair ou prospectar, se você também não tiver dificuldade em comunicar o que você faz, né, e as pessoas entenderem, se interessarem de alguma forma, e pararem e sentarem na sua frente, então às vezes você tem uma puta de uma facilidade de colocar pessoas na sua frente,
para sentar ali com você e você ter a oportunidade de apresentar o seu serviço, apresentar a sua solução, apresentar o seu pacote de terapia, de coaching, de análise, seja lá que raios você ofereça para as pessoas. E essa pessoa, o que acontece? Ela coloca 10 pessoas na frente dela, assim, com muita facilidade, mas ela não converte ninguém. Ela converte, sei lá, uma pessoa, não é? Então a conversão tem a ver com isso. Então, às vezes, a sua dificuldade é na conversão. Você não, todo mundo, sei lá, você fala de um jeito que todo mundo quer, mas chega na hora que você vai lá pro atendimento mesmo, para aquela primeira sessão, pra anamnese, né, pra avaliação, pra você falar mais do trabalho. Não, a pessoa sai dali e você tá com, não conseguiu encher a sua agenda. Então, essa é uma dificuldade que você precisa identificar. Agora, então, ó, vamos recapitular aqui, tá? Dificuldade de atração, dificuldade de prospecção, dificuldade de comunicação, dificuldade de conversão e uma outra dificuldade. A quinta dificuldade, já adiantando toda a série, vamos esmiuçar daqui a pouco para você identificar quais são, ou se são todas as dificuldades que você tem que estar mantendo a sua agenda vazia, ok? Então, ó, a outra dificuldade é a dificuldade de saber o que você vai oferecer. O que eu ofereço? Como eu ofereço? Como eu empacoto o meu conhecimento? Como que eu crio uma oferta para o meu cliente ali, atrativa, interessante? O que eu faço com tudo isso que eu sei? E muitos profissionais, inclusive lá na aula dos medos, muitos profissionais trouxeram ali que eu não sei o que oferecer. A gente faz um monte de curso, né? A gente faz um monte de formação. Se existe uma raça que gosta de estudar técnica e ferramenta, é essa raça de profissional aí da área do desenvolvimento humano, não é? É essa raça, né? A gente adora. Vamos lá, minha gente. Vem um cursinho ali, formação de não sei o quê, vou lá fazer, né? Ah, formação de coach, vou lá e faço. Psicologia, vou lá fazer a faculdade, psicanálise, vou fazer também. Não sei o quê. Tudo a gente gosta. Tudo a gente gosta de estudar, porque somos apaixonados, né, por isso. E aí, o que acontece quando eu tenho esse monte de abordagens, que algumas se conversam, outras nem tanto, outras até conflitam, outras o mercado fala, você não pode usar isso dentro disso, né, e aí os cagadores de regra na nossa vida, né, vamos parar de cagar regra na vida dos outros, gente? E o que acontece quando a gente tem esse monte de conteúdo? As pessoas acabam tendo essa dificuldade de não saber o que oferecer, como oferecer, criar oferta, como que eu faço um pacote, que tipo de ferramentas eu incluo nas minhas sessões, né? E aí, por não saber muitas vezes criar, empacotar, né? Criar o próprio método, né? Para aí se libertar das regras aí que todo mundo quer cagar na nossa vida e criar o seu próprio método, a pessoa tem essa dificuldade. E aí, por não saber o que ela vai oferecer, ela acaba não vendendo, né? Não é uma dificuldade? Então talvez é isso. Talvez assim, ó, você não tem dificuldade nenhuma de atrair, de prospectar, de converter, você não tem dificuldade de se comunicar, mas, putz, eu não tenho um produto, um serviço aqui, então eu travo ali. Tá? Então essas são as 5 dificuldades. Atração e prospecção são coisas diferentes. Eu quero que você identifique qual é a sua dificuldade. Porque atração, então vamos lá, vamos entender. E eu quero que vocês entendam que no nosso método, a gente vai na contramão de muita coisa. Inclusive na contramão de utilizar somente da atração. Porque a atração, então, pensa lá, existe uma flor cheirosa que emana, que tem pólen, e ela vai o quê? Com todos aqueles elementos da natureza perfeitos, maravilhosos, ela vai se tornar interessante para um tipo de bichinho, né? E ela vai atrair as abelhinhas, né? Elas vão ser seduzidas ali, né? Então, é do interesse da abelha ir lá, pegar aquele pólenzinho e sair polinizando e fazer um mel. Então, aquilo, né? Aquela beleza, aquele cheiro, aquela coisa, né, todos os recursos ali, a flor tá ali paradinha na natureza, né? Quem vem até ela é a abelha. Isso é atração. E por que a gente vai na contramão, às vezes, de tudo isso que o mercado, né, propõe para vocês? Que, basicamente, quando a gente fala aqui que a nossa proposta para vocês é não precisar do marketing digital, porque o marketing digital, ele se utiliza muito da atração. E como vocês são martelados, talvez alguns de vocês achem que só existe esse caminho, né? Vocês ficam o quê? Sofrendo. Porque eu vou contar aqui o que é atrair, tá bom? Atrair, o tanto de coisa que vocês precisam fazer para atrair, né? Para ser aquela florzinha que vai ficar paradinha, atrativa, interessante pra abelhinha ir lá. Então, na atração, olha só, você espera a abelhinha vir até você. Você vai esperar. Ela é passiva, a atração ela é passiva. Você precisa criar conteúdos de qualidade, ou seja, vamos imaginar a florzinha, ela tem que ter um pólenzinho de qualidade, ela tem que ter uma cor bonita, atraente, ela tem que ter um perfume ali, tudo tem que ter recursos de qualidade, porque imagina uma flor fedorenta, com pólen
todo cagado de pombo, com, sei lá, com a folha murcha. Imagina, você acha que alguma abelha vai vir ser atraída por aquela planta, por aquela flor? Não, óbvio não. Então, por isso que na rede social, gente, eu até brinco, você precisa lá de posts, né, pirotécnicos que saem em fogos de artifício, você tá concorrendo, né, com é muita concorrência por atenção, né, então você precisa de recursos atrativos, tem que ser interessante também, então tudo isso é atração, então você precisa ter qualidade nos conteúdos que você coloca, você precisa investir, né, você vai precisar investir. Para crescer, você vai precisar investir. Né? É como se você precisasse pegar. Então vamos pegar em um marketing digital, a plantinha tá lá, nasceu no meio, a florzinha tá lá, nasceu no meio do jardim. Naturalmente. Mas de repente eu quero que eu tenha muito mais flores para que eu atraia muito mais abelhinhas. O que eu tenho que fazer? Talvez, ou eu quero enriquecer ali, melhorar a qualidade desses recursos que a minha flor tem, para que eu possa atrair mais abelhinhas de qualidade. E aí talvez naquele ambiente, naquele jardim, naquela terra, eu não vou conseguir que a flor ela tenha tudo isso. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um agente externo que possibilite que ela cresça com mais saúde, com mais perfume, com mais tudo isso, com mais qualidade. Aí o que eu faço? Eu compro o quê? Um adubo. E aí eu coloco adubo ali. E aí colocando adubo aquilo vai crescer e tudo mais. E aí, trazendo aqui nessa nossa analogia, que hoje eu tirei, sei lá da onde. Então, gente, o que é o adubo? O que é o adubo nessa analogia aqui que eu tirei, né? Pra fazer essa live? O adubo é o... E talvez tem gente que não vai nem saber o que eu vou falar aqui. O adubo é um investimento em tráfego. O adubo é você pegar seu dinheirinho ali, ó, que muitas vezes você não tá nem conseguindo pagar os boletos do monte de curso que você tá fazendo. E aí o que você faz? Você precisa injetar no tráfego aqui de todas essas redes sociais para que ela fertilize, né? Que ela vai lá e fala assim, joga esse perfume nesse universo aí, né? Nesse ecossistema da rede social. E aí começa a vir mais abelhinhas para você. E aí só assim, por isso que vocês às vezes não entendem que fala... Cara, por que tem perfil que tá crescendo e tal, e eu tô aqui, ó, todo dia fazendo... Gente, isso é muito real. Eu e André, a gente já fez mais de 1 ano de lives diárias não, que eram de segunda a sexta, mais de 1 ano sem botar adubo. A gente queria testar várias coisas, a gente não dependia do digital para ter clientes, né? A gente tava entrando, vamos testar aqui, vamos movimentar de alguma forma, vamos fazer. Tinha vezes que a gente tinha live com 1, com 2, com 0, mais de 100 lives que tinha eu e a Andréia lá, e a gente, tal, a gente investia, né, em campanha, em anúncio, pra colocar tráfego ali, não, a gente não fazia nada disso, então o tráfego, ele é o anúncio, né, ele é o adubo, o tráfego é o adubo do teu conteúdo de qualidade, porque às vezes você vai fazer um puta de um conteúdo de qualidade, e não vai vir uma abelha, aí você vai ficar lá, refém do quê? Refém do algoritmo, né? Olha lá, ó, Lúcia, não tem almoço grátis, tem que investir no tráfego pago, tem. Olha lá aqui, ó, eu cheia de boleto de tanto curso. Gente, cheia de boleto, eu sei que vocês têm. E às vezes vocês vão pegar esse dinheiro que vocês não estão nem conseguindo pagar os boletos e vão colocar no tráfego. Se você ainda não é a florzinha pra ir, não sabe fazer um conteúdo de qualidade, não que vocês não tenham um conteúdo de qualidade, entendam que é algo diferente. Não que vocês não tenham, mas vocês muitas vezes não sabem fazer. E tem isso aqui agora, gente, rede social, eu sei por experiência própria que nós começamos a vir para esse universo aqui, ó, desde o começo do ano passado a gente já foi testando algumas coisas, mas um pouco mais forte, final do ano, um pouquinho mais agora, porque a gente assim, por quê? Porque a gente não tá desesperado aqui, né? Porque a gente consegue outro, por isso que a gente fala, marketing digital não é o único caminho. Ter nicho não é o único caminho. Você não precisa de marketing digital, você não precisa de nicho para ter clientes e para ter uma agenda cheia, tá? Você não precisa, você só precisa entender, né, ter ali acesso a uma comunicação que atraia, né, que seja simples, você com poucas palavras, você se torna interessante a ponto das pessoas te chamarem no WhatsApp, né, e quererem ali o seu trabalho, onde você chega numa mesa de bar, você conversa, as pessoas ficam interessadas com você só precisa de um passo a passo ali, ó, um script que vá da atração até a conversão, validado por muita gente, ou seja, o que é validado? Tanto eu, quanto a Andréia, quanto vários dos nossos alunos já fizeram esse passo a passo, é como se fosse um checklist, né? E que precisa de poucos recursos. Você não precisa de rede social, você não vai precisar de tráfego, você não vai precisar investir em campanha, você não precisa de live, você não precisa de nada disso. O que você precisa?
Um celular, caso você precise, talvez, falar com pessoas ali via WhatsApp, via meio digital, sem precisar... E de você, da tua boca. Você só precisa de você. Só de você. Então, mais uma vez, né? A atração é isso. E aí, como eu falei, você compete com um monte de gente. Será que a sua dificuldade está em atração? Porque para você se tornar atrativo, né? Para você se tornar interessante, você precisa aprender um monte de coisas. Um monte de coisas. E atrair é passivo. Atrair é ficar lá, plantadinho no jardim, esperando. Eu falo que é o marketing da esperança. Você faz uma coisa bonita e espera que alguém te procure. É isso. Você tem lá o seu trabalho, você se capacita e tal. Faz lá, bota o negocinho e fica esperando. Né? Marketing da esperança. A atração é passivo. Só que funciona, né? Funciona se você tiver todos os elementos e souber o que você tá fazendo. Se você não tiver, você vai fazer cagada, tá? Você não vai conseguir atrair, vai se frustrar. E isso é o que mais se fala por aí. Isso é o que mais fala. A gente vai na contramão de tudo isso. Aí a gente vai pra onde? Mais na mão da prospecção, porque a prospecção ela é ativa. E eu quero deixar isso leve pra vocês, porque nem todo mundo quer conseguir cliente pela rede social, gente. Não é o mesmo caminho, né? Pelo conteúdo. Tava ficando deprê por conta de precisar ter nicho. Gente, eu pirava no começo. E não é só o não querer ter, né? Ou o não querer ter, ou o não querer, o não saber escolher. Porque às vezes você tá começando, você ainda não sabe o que você quer escolher, assim, você ainda não sabe o que você quer. E às vezes você não quer ter mesmo, né? Eu era totalmente avessa, ainda sou um pouquinho, né? Tipo, fiquei puta da vida de ter que, mas quero jogar o digital, tem que, algumas regras a gente precisa seguir, né? E eu falei, cara, que merda, eu não quero ter um nicho. Tem gente que não quer ter e tem gente que não consegue escolher ainda porque falta muito referencial, falta muita experiência ainda pra chegar num padrão, pra chegar numa coisa que quer, tá? Então, realmente não precisa, tá bom? Não fiquem deprê. Existe uma luz no fim do túnel, gafanhotos. Então, a atração, como eu falei, atração, eu fico paradinho. Prospecção, só depende de mim, tá? Só depende de mim. Eu não preciso de florear tudo isso pra alguém me achar lindo, a flor mais bonita no jardim e querer me colher, onde eu tô competindo com um monte de flor, e às vezes com umas flores muito exóticas, fodásticas, né? Tem umas flores lá que estão com fertilizante até as tampas. Então eu não preciso. A prospecção depende só de mim. Nós caminhamos muito na prospecção e a gente dá elementos para que você saiba fazer isso. Só que às vezes você não sabe prospectar. Então será que você tem uma dificuldade de atração e tem uma dificuldade, um gap também na prospecção, você não sabe como fazer? Então, assim, você tá, tipo, totalmente aleijado. Porque se você tem ali, ó, vai demorar um pouquinho, mas pode ser que com o tempo venham ali algumas pessoas, né? Você vai atraindo. Ou indicação também, né? Atrair pessoas através de indicação, pode ser também, né? Pessoas que falam de você e se atraem pelo que o outro tá falando e chegam até você. Mais uma vez, não depende de você. Prospecção depende só de você, mas você sabe fazer? Você sabe? Você sabe assim, ó, o que eu falo pros nossos alunos é assim, se eu quiser um cliente hoje, eu fecho esse cliente hoje. Se eu quiser um cliente hoje, assim, ó, sei lá, boletinho aqui, surgiu um boleto, uma entrada extra ali, um gasto extra. Se eu quiser fazer dinheiro, eu faço. Por quê? Porque depende só de mim. Vocês conseguem ter noção que vocês podem ter a possibilidade de falar assim, agora eu não quero vender, mas se amanhã eu quiser, eu vendo? É isso, então assim, só depende de mim. Se eu quiser vender. Se eu quiser vender agora pra vocês, uma coisa eu vou fazer aqui, vou vender, entende? Né? Então é assim, é isso que a gente quer passar, essa inteligência. Tá vendo como conteúdo simples, prático ali, ó, é prático, simples de ser aplicável, traz resultado, sem precisar de um monte de parafernália que querem falar que a gente precisa ter, que a gente fica cansado só de pensar. Gente, é simples, tá? É simples, é isso que a gente vai falar. É simples e poderoso. Simples e poderoso. Então, ó, atração, tem dificuldade? Prospecção, tem dificuldade? Comunicação, já falamos aqui, muito de comunicação. Então será que você se comunica de uma forma que a criancinha de 5 anos entenda, o velhinho lá entenda e torne interessante para quem quiser te contratar? Será que você tá conseguindo comunicar o que você faz? Será? Comunicação, gente, eu sofria. Ai, como eu sofria, né? E principalmente quem tem nicho, quem não tem nicho, lembra que eu falei que eu sou a pessoa que não gosta de nicho, que não queria ter nicho, que não queria escolher, que fica chateada de ter que escolher, né? E tal, preciso fazer muita terapia por causa dessa coisa do nicho. Todo lugar que eu ia, todo mentor, eu já fiz muita, gente, não é pouco, tá? Eu já fiz muitos e muitos cursos de marketing para terapeuta, de prospecção, disso, de digital, de não digital, de tudo isso. A primeira coisa que os abençoados dos gurus nos falam é, qual é teu nicho? Porra, não tem. Você consegue me ajudar sem ter nicho, porque eu não quero escolher? É difícil, gente, encontrar alguém no mercado que nos ajude. Pobres terapeutas que não querem nichar.
Pobres em todos os sentidos, né? Pobrezinhos, coitadinhos que não querem escolher, pobrezinho que não consegue pagar os boletos, que ninguém ensina a fazer isso. E aí, a duras penas, gente, a duras penas eu consegui criar uma forma de comunicação para que você consiga vender, ter clientes, mesmo que você não tenha um nicho. Não precisa, tá? Então, comunicação. Já percebeu, seu gap? Porque quando falavam assim também, né? Qual que era a outra pergunta? Tem um nicho? Qual que era a outra pergunta? Qual a transformação que você gera nos seus clientes? Porra, essa aí, como acho que a Irene falou, né? Essa era de vir na jugular, né? Assim, caraca, todas. Posso gerar todas com o conhecimento que eu tenho, qualquer coisa. Aí eles falam, não, mas quem quer tudo não tem nada. Clínico geral não ganha tão bem quanto especialista. E sabe aquele meme do menininho? Minha vontade era fazer isso, porque eu já ouvia tanto disso, né? Tanto disso. E tudo bem, né? Não é que tá errado, tá certo. É uma outra forma de jogar, né? E a forma que funciona pra muita gente, né? Mas às vezes a gente não tá no momento, né? Às vezes, que nem agora eu entendo tudo isso, agora eu sei fazer tudo isso, eu me rendo até muito dessas coisas, mas não tava no momento. Eu não tô invalidando o marketing digital, eu não tô dizendo que é uma merda, eu não tô dizendo que vocês não têm que fazer, eu tô dizendo assim que é um caminho e que nem todo mundo vai estar pronto pra ir pra esse caminho e que vai sofrer muito nesse caminho, como muitos de vocês já estão falando aqui que sofrem. E a gente quer passar um caminho ali pra quem tá num outro momento ali, menos doloroso talvez, né? Que vocês não precisem enfrentar ali tanta resistência e tudo mais, tá? E o empacotar, como a gente falou, o empacotar, né? O empacotar, ó, então prospecção, indicação, né, gente? Quando a gente fala de atração de indicação, é a mesma coisa, ó. Você vai ficar dependendo dos outros, vai ficar. No dia que você não tiver indicação, você não paga as suas contas, né? Você não almoça, você não janta. A sua meta, né, não vai depender de você. E é isso, você vai ficar nessa. E a prospecção ativa não. Você vai lá, você escolhe a pessoa, você mira em alguém. Mesmo que você não saiba ainda nada disso, você vai lá, né, e fala com um monte de gente até você descobrir. E saber como você vai empacotar todo o seu conhecimento. Esse é o conteúdo da live de hoje, gente. Esse é o conteúdo que eu quero que vocês identifiquem. Vai ser muito importante. Se você não identificar isso, se você não conseguir identificar qual é o teu maior gap, qual é a tua maior dificuldade, ou se são todas essas, você não tem como você descobrir por que você tá com a agenda vazia ou não. Por que você não consegue clientes ou não, tá? E aqui quem tá falando com vocês não é uma guru de marketing. É uma terapeuta como vocês, né? É uma pessoa que atende pessoas como vocês. É uma pessoa que ralou ali, né? Ó, a Lúcia aí, ó. Estruturar não está claro pra mim. É tanto conhecimento. Vai lá, Lúcia, se você ainda não viu. Quem está chegando aqui, não tá no grupo VIP do WhatsApp. Entra lá, o link tá na bio, né? Já falaram aí, mas eu entrei no link da bio, leva pra um grupo do WhatsApp. Exatamente, é o grupo onde tá rolando todos os conteúdos, você vai conseguir assistir tudo. Então assim, ó, você tem que estar no grupo VIP pra receber os conteúdos, alguns são exclusivos de lá, tá? Alguns, é lá que você vai receber todos os recados, tudo que tá rolando, cronograma e tudo mais. Então entra no grupo. Paula, foi incrível, me diverti demais e aprendi, claro. Gente, vocês vão perceber que eu e a Andréia, um dos nossos ingredientes aqui é o bom humor e a diversão. Inclusive existem pesquisas que mostram que a gente aprende muito mais quando tem humor envolvido. Olha que bacana. Aí deu muito bom pra gente, pro nosso perfil, porque a gente já é duas palhaças mesmo, né? Falei que se nada der certo nesse mundo das terapias, a gente monta um stand-up. Não vai ser bacana, não vai? Se a gente falir na terapia, a gente monta um stand-up. Paula, foi incrível, sim. Parabéns, Paulinha, excelente. Primeira vez que vejo uma live tua, top. Ai, que delícia, André. Obrigada. Uhul, ó o Felipão chegando aí. Eu só fiquei porque sou um dos chatos. Aí, Emer, sabe aqui, Emer? Tá fazendo o que aqui até agora? Tá fazendo... Fazer igual aquele povo fala, né, nas lives. Já quando eu vejo uns players brigando aí, né, falando, o que você tá fazendo aqui então, meu? Tá me ouvindo até agora por quê? E não sei o quê. Ai. Tá sendo muito importante. Que bom, Marta. Que mais? Deixa eu ver. Fanny, muito bom, você tá praticamente objetiva, muito bom, super valendo, gratidão. Então, ó, vamos lá, chega que eu quero liberar vocês, tem muita coisa pra fazer aqui. Bora, gente, então tá, vamos ficando por aqui e a gente se vê, vão acompanhando, tem a oportunidade lá, quando a gente for bater um papo no grupo, vai lá, assiste tudo, chama os amigos, pega o link lá e convida os amigos pra vir pra cá, o link tá na bio, chama os amigos, tá bom? É isso, vou ficando, tá? Porque meu tchau dura 5 minutos, vocês já perceberam. Chega, não quero mais saber de vocês. Vão lá assistir a aula, beijo, tchau!